E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre uma forma de você melhorar o engajamento dos seus vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Raíza e eu sou Relações Públicas. Eu criei o canal aqui do Músico Social Media pra dar dicas de redes sociais pra músicos, pra músicos independentes finalmente começarem a divulgar suas músicas dentro das redes sociais. E também, de vez em quando, dou algumas dicas sobre Spotify. Bom, pra quem já me conhece daqui deve estar se perguntando o que houve. Eu pintei o cabelo, né, então tá um pouco diferente o vídeo por causa disso, então se questionarem o que mudou aqui foi o cabelo. Então, voltando pro vídeo, né, pro assunto do vídeo, pra quem não se familiariza muito com a palavra engajamento, né, que é uma palavra que a gente usa muito, quem trabalha com rede social usa muito essa palavra. Engajamento basicamente é a forma como os seus usuários estão interagindo com a sua postagem, ou com qualquer tipo de comunicação que você vai fazer. Então, quando você, por exemplo, posta um vídeo e nesse vídeo você consegue identificar que tiveram muitas visualizações, tiveram bastante comentário, teve muita gente que salvou, compartilhou o seu vídeo com outras pessoas, e todas essas métricas, né, que o Instagram ele dá pra gente, que ele dá a possibilidade, né, da gente ver isso. Quando você entende que rolou bastante dessas interações, você entende que o seu engajamento foi alto, foi um bom engajamento. E, ao contrário, né, quando não tem muita visualização, não teve comentário, você entende que o seu engajamento não foi muito bom. Obviamente, algumas interações são mais importantes que as outras. Por exemplo, comentários é uma das métricas mais importantes, porque é aí que você identifica que você realmente está fazendo um conteúdo de valor, né? Porque compartilhar, por exemplo, uma publicação é uma coisa muito legal, te ajuda a ganhar visibilidade, você impacta outras pessoas, mas você entende que você, por exemplo, fidelizou mesmo um fã e tem uma audiência muito boa, com os comentários, né? Você consegue identificar com as pessoas que estão comentando e também um tipo de comentário, né? E por que ter engajamento é tão importante para um artista dentro das redes sociais? O primeiro ponto é que quando você tem conteúdos engajados, as redes sociais ela tende a distribuir mais os seus conteúdos. O que isso quer dizer? Para quem não entende muito sobre algoritmo, por exemplo, né, que é o algoritmo do Instagram e de outras redes sociais, principalmente do Instagram, ele quer que as pessoas dentro da rede social produzam conteúdos que façam as pessoas conversarem e que esse conteúdo faça as pessoas interagirem umas com as outras, né? Que é aquele lance de criar conexões entre as pessoas. Contar história nas redes sociais. Então, quando o algoritmo do Instagram entende que o seu conteúdo tá rolando, tá fazendo, né? Tá atingindo esse objetivo que ele tanto quer de rolar comentários entre as pessoas se conversarem, de que seu conteúdo tá realmente engajando de verdade, que é um conteúdo de valor, ele entrega para outras pessoas. Por exemplo, quando você posta ali um conteúdo no Instagram, ele não entrega aquele conteúdo para todas as pessoas que te seguem, né, que são seus seguidores. Ele entrega esse conteúdo para um número X de pessoas e aquele restante não vai receber. Nos primeiros minutos, se ele entende que o seu conteúdo está sendo engajado e que aquelas pessoas que ele entregou já estão engajando com o seu conteúdo, estão comentando, curtindo, visualizando, mandando para outras pessoas, ele tende a distribuir esse conteúdo para o restante da sua base de seguidores e, dependendo, pode também entregar para pessoas que não te seguem, né, para impactar pessoas de fora. Então, por isso é tão importante o engajamento. Primeiro, porque ele vai te ajudar a distribuir, né, os seus conteúdos e, ao mesmo tempo, você vai ajudar outros conteúdos que às vezes não engajou ou você conquistar novos seguidores. Então, o engajamento ele acaba impactando em várias coisas. Um exemplo muito legal de distribuição de conteúdo eram testes que eu fazia com a Atitude 67, né? Teve uma época, assim, que a gente tava fazendo muito conteúdo que tava engajando demais, né? As postagens deles sempre eram muito engajadas, mas tinham épocas que eram melhores. E eu lembro que isso é uma memória que eu guardei, assim, que eu nunca esqueci. Que eu tava assistindo, inclusive, o vídeo de uma pessoa que eu não lembro quem era uma mulher que eu seguia. E ela tava falando sobre exatamente isso do algoritmo não entregar para todas as pessoas a postagem que você faz.
E eu lembro que ela deu uma dica muito boa, que era, nos primeiros minutos que você posta uma coisa, você interage muito. Você interage. E eu comecei a testar isso com atitude e eu conseguia ver visivelmente que um post que eu fiz isso deu super certo e um outro post que eu só postei e fiquei interagindo depois não impactou tantas pessoas como eu queria. Mas o ponto que eu quero chegar em falar isso também é que uma coisa muito legal no do Atitude é que os comentários das pessoas eram muito reais nas postagens. Então o conteúdo ele gerava tanto valor, ele era realmente tão distribuído assim para os seguidores, para todos os seguidores, que os comentários eram reais. Quando eu digo comentários reais, é de tipo, eu postei um vídeo sobre um meme de planeta. As pessoas elas comentam sobre esse assunto. Porque muitas vezes a gente abre a postagem de alguns cantores e realmente tem, sei lá, 2.000 comentários, muitos comentários. Mas a maioria é, eu te amo, ai, quando que você vai fazer show, que saudade, casa comigo. Tipo, são elogios. Então a pessoa, nem sempre ela prestou atenção naquela postagem. Ela teve engajamento exatamente porque o artista é grande, ele tá sumido, ele nunca posta, então acaba gerando esse tipo de comentário. Então é muito importante a gente identificar esse tipo de engajamento, né? Porque não adianta nada você ter milhões de comentários e os comentários ser só coração e eu te amo. Então, esse tipo de engajamento de comentários, né? Da interação das pessoas comentarem nas suas postagens é um engajamento muito importante. Fiquem de olho nisso também. Bom, o segundo ponto do porquê o engajamento é tão importante é porque ele te dá visibilidade. Então, dessa forma, mais pessoas vão te conhecer e, consequentemente, mais pessoas vão conhecer a sua música, né? Então, como eu disse, o seu conteúdo ele vai estar sendo entregue, né, para outras pessoas, tanto para pessoas que já te seguem, quanto para pessoas que estão de fora, né, que ainda não te conhecem, que não te seguem. Então, você vai estar impactando pessoas novas e vai estar sendo visto. E um ponto muito importante que todo artista, quando tá começando, ou quando é um artista independente, deve bater é na visibilidade, né? As pessoas, elas precisam te conhecer o seu rosto e conhecer também o seu nome, né? Fazer essa identificação. Que é basicamente você se apresentar pro mundo, né? E fazer finalmente as pessoas saberem quem você é. Então a visibilidade é uma coisa muito importante. Por isso que é importante você gerar engajamento nos seus vídeos e em todas as suas postagens dentro das redes. Pra você impactar pessoas e principalmente de forma orgânica, né? Que é uma forma que você não gasta nenhum tipo de dinheiro pra impactar pessoas. Você tá fazendo ali de forma gratuita, dando o seu melhor pra produzir um conteúdo que gere valor pras pessoas e que esse conteúdo seja distribuído. Bom, e o terceiro ponto é o relacionamento dos fãs, né? Por que a gente tem que produzir conteúdo pra fã? Porque é a forma da gente fidelizar eles, né? E criar um relacionamento com essas pessoas. Uma coisa que eu sempre digo pra todos os artistas que eu trabalho, artistas independentes e... enfim, qualquer assunto, assim, numa mesa de bar, é que é muito importante um artista produzir conteúdo. Só que o mais importante pra ele é produzir música. Porque não adianta nada a gente criar uma rede social maravilhosa, incrível, que mostra a cara dele, que a gente faça conteúdo legal. Mas os fãs, eles querem de verdade música. É isso que as pessoas estão esperando. Só que acontece ao contrário também, do artista só produzir música e nunca aparece nas redes sociais, não cria relacionamento com os fãs. É literalmente uma comunicação que só ele fala, né? Ele não ouve os fãs, não conversa, não interage, não produz conteúdo pra eles. Então também é importante o artista produzir conteúdos pra esses fãs, né? Então, quando a gente fideliza o nosso fã e cria um relacionamento com ele, a gente faz ele se sentir parte, né? A gente faz ele vestir a camisa do artista. E quando esse pertencimento do fã acontece, consequentemente, isso traz muitas coisas boas pro artista também, né? O primeiro é que o fã, ele vai sempre te defender com unhas e dentes em qualquer coisa que aconteça. O segundo é que ele vai sempre ouvir as suas músicas, sempre assistir os clipes que você vai estar lançando, vai assistir na TV se você aparecer, vai votar nas campanhas, nas premiações que tiverem. Então ele vai estar sempre, de alguma forma,
de alguma forma fazendo com que seus conteúdos sejam engajados e vai estar sempre participando de tudo. E também ele vai auxiliar muito na divulgação, né? Então ele vai comentar, ele vai compartilhar, ele vai postar no stories, vai mandar pros amigos, pra família. Então ele vai fazer de tudo para que você cada vez mais seja famoso e te ajudar em qualquer projeto que você vá fazer. Então um fã, ele vira literalmente alguém que vai te ajudar em tudo. Por isso que é tão importante também a gente ter essa relação, né? Pra gente ter esse auxílio também, né? Até entender se a música que a gente tá lançando tá realmente dando certo, porque fãs são sinceros, né? É uma forma também da gente entender se o nosso trabalho tá dando certo ou não. Exemplos muito claros disso, primeiro foi a treta que rolou um tempo atrás da Anitta com a Ludmilla. Pra quem não viu essa treta, já faz um tempo, já faz acho que um mês e meio. Ela já tinha uma briga, né, por causa de uma música que elas tinham gravado junta, que era da Ludmilla, mas a Anitta desconversava quando alguém perguntava se era realmente da Ludmilla e todo mundo sabia que era dela. E aí os fãs da Anitta ficaram lá enchendo o saco da Anitta, que sei lá o que, lá. E aí o que aconteceu? Depois de meses dessa briga, a Ludmilla postou no Instagram um IGTV com provas, na verdade. Provas de que a Anitta tava sempre desconversando, né? Quando alguém perguntava sobre isso, deixava tudo na água morna. E o que aconteceu? Foi praticamente uma guerra delas e também dos fãs. De um lado, todos os fãs da Anitta defenderam ela com unhas e dentes. Independente se ela tava errada ou certa, eles criavam ali uma história pra justificar ou de alguma forma pra estar perto dela, né, e mostrar que eles estão defendendo ela sempre. E do lado da Ludmilla também, né, os fãs também faziam a mesma coisa. Então entende que é praticamente um exército ali que você cria, que aquelas pessoas vão fazer qualquer coisa pra te defender, e vão passar pano pra você. E é isso, ter fã é isso. Outro exemplo muito legal que envolve a Anitta também, que é em um momento da carreira da Anitta, ela começou a divulgar, né, que ela queria não só lançar música aqui no Brasil, ela queria ser conhecida mundialmente, queria tocar nas rádios do México, enfim, de países da América Latina. E aí ela lançou o primeiro CD, não lembro se foi um CD, se foi um álbum, com músicas que ela cantava em inglês, que ela cantava em espanhol. E aí nessa época, os próprios fãs criaram campanhas para ajudar a impulsionar a carreira da Anitta para fora do Brasil. Então pensem, a Anitta, ela já é uma cabeça muito business, né? Ela tem ideias muito boas, ela sabe realmente fazer muitas coisas que impulsionem a carreira dela. E além disso, ela tem uma equipe que é paga pra pensar 24 horas em como ela pode divulgar as músicas dela. Além disso, ela tem um exército que também tá tendo ideias muito boas pra ajudar a carreira dela. E eles não ganham nada. Eles não estão sendo pagos pra isso. Eles fazem isso porque eles amam ela. Então pensem, uma pessoa pensando na sua carreira é muito bom. Uma pessoa com uma equipe é perfeito. Agora, uma pessoa com uma equipe e mais um exército de milhões de fãs que também tem ideias muito boas, é muita coisa. Então, criar esse exército e esse relacionamento com os fãs é difícil, mas que quando você consegue acertar, você tem isso pra sempre. E isso vai te ajudar em muitos momentos da sua carreira. Um último exemplo de relacionamento com fãs era algumas postagens, né, que eu fazia na página do Atitude. Muitas rolavam coproduções, que é basicamente um fã produzir um conteúdo pra mim. Então o seu fã, ele produz um conteúdo pra você. Ele não, muitas vezes não é com a intenção de você repostar ou de, sei lá, de qualquer outra coisa. Ele só produziu um conteúdo ali porque ele tava com vontade. Então muitas coisas aconteciam assim na Atitude. Então alguns fã-clubes que produziam vídeos, artes ou qualquer ideia legal que eles postavam era interessante repostar no do Atitude. Tinha até algumas postagens que eu fazia me baseando nos comentários dos fãs. Um exemplo de um post muito legal é que eu basicamente não lembro qual foi a primeira postagem, mas eu lembro que era um conteúdo falando sobre a música Cerveja de Garrafa.
E aí uma fã comentou, deixou nos comentários, dizendo que ela cantava a música errada. Tinha uma parte que ela falou, eu sempre cantei errado essa parte, eu achava que era desse jeito, e agora que eu vi essa postagem eu entendi que eu cantava errado. Provavelmente era um vídeo que tinha a letra da música. E ela ficou abismadíssima, porque ela cantava errado, e ela colocou como ela cantava. Se eu não me engano, ela falava, era no refrão, que a música dizia e nunca ligou, e ela falava alguma coisa de e let it go, e let it go, sei lá. Era um negócio bem absurdo, assim, que não fazia o menor sentido. E aí eu pensei, vou fazer um post sobre isso, né? Porque se ela canta errado, talvez tenha outras pessoas que também cantem e que não sabem quem canta errado. Sempre existem esses memes, né, de música que a gente fica a vida inteira cantando errado e a gente nunca soube. Então, beleza, fiz a postagem, coloquei lá, printei, né, alguns comentários de pessoas falando que cantava errado e tal. E aí fiz essa postagem. Eu só sei que o post bombou demais, muita gente comentou, muita gente compartilhou, deu muito resultado, deu muito engajamento. E foi uma coisa super despretensiosa, né? Eu não planejei aquilo. Eu só fiz uma postagem que falava sobre a música, vi esses comentários de algumas pessoas, de alguns gatos pingados ali nos comentários, e pensei, isso pode virar conteúdo, e outras pessoas também podem se identificar com isso. Então, se realmente tem pessoas que também cantam errado, muitas pessoas, esse post vai bombar e vai ser muito da hora. Vai ser muito legal. E aí foi o que aconteceu. Rolou o post, ele bombou muito. E aí eu vi a força que eu tava criando, né? Eu e a minha equipe estávamos criando com os fãs, com todas essas postagens que a gente fazia, que tava realmente gerando valor para as pessoas. As pessoas comentavam sobre a postagem, eram comentários reais, né? E ao mesmo tempo as pessoas estavam guardando aquilo. Então eu tenho certeza que os fãs lembram dessa postagem, por exemplo. Então isso que é gerar conteúdo e gerar engajamento real, né? Bom, então eu falei aqui o porquê que é tão importante a gente ter engajamento. Mas, como prometido no início do vídeo, qual que é essa forma da gente melhorar o engajamento dos nossos vídeos, dos seus vídeos? Bom, atualmente eu tô trabalhando com um grupo que se chama Samba 71. Pra quem não conhece, depois entra lá no Instagram deles, dá uma olhadinha. Mas basicamente, eles são uma banda de 5 caras que são da mesma família. E eles fazem shows, fazem casamentos, agora não, né, por conta da quarentena. Mas antes disso tudo acontecer, eles faziam shows. Eles são um grupo que tocam vários tipos de música, muitas delas músicas brasileiras, MPBs, samba, pagode. Mas todas as músicas são com a pegada deles, né, que é uma pegada mais alegre, mais pra cima. E ao mesmo tempo eles usam instrumentos de samba, né, então todas as músicas têm um pouquinho do samba. Então é uma pegada super diferente, super alegre, vocês vão adorar. Depois deem uma olhada lá no Instagram deles, seguem eles e também dá uma olhada no YouTube. Bom, então por que eu tô falando deles? Eu comecei há um mês, mais ou menos, a trabalhar com eles. E um trabalho que eu tô tendo, uma das coisas que eu tô implementando com eles é a produção de conteúdo, né? É a produção de vídeos. Então, eu penso nesses conteúdos e eu crio um roteiro pra eles seguirem esse roteiro e conseguirem produzir esse vídeo pra eu conseguir postar. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse roteiro, porque criando esse roteiro, vocês vão conseguir ter mais tempo pra pensar em como ele vai ser. Então vocês vão ter mais embasamento, né, referências de outros vídeos, vão ter mais direcionamento pra produzir um conteúdo mais direcionado e também mais estratégico. Então a chance de ter um conteúdo mais engajado quando você tem um direcionamento é muito maior quando você só liga a câmera e grava ali, sem nenhum tipo de script, sem nenhum tipo de roteiro, você só faz. Bom, primeiro de tudo, você precisa criar o seu cronograma, né, antes de fazer esse roteiro. Quando você tá criando o cronograma, se eu não me engano, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né, como criar um cronograma. Mas basicamente, pra quem não viu esse vídeo ainda, um resumo do que é criar um cronograma, é você definir uma grade de conteúdos que você vai postar semanalmente ou quinzenalmente. Quando você cria esse calendário, né, escreve ali dia por dia o que você vai postar, é interessante você já tentando imaginar na sua cabeça como
qual que vai ser o formato, né? E como que você vai fazer, como que vai ser esse conteúdo. Então, antes de tudo, 2 pontos são muito importantes, antes de você fazer o roteiro. Você criar esse cronograma de conteúdos, então você já tem uma ideia do que deve ser postado, e você já começar a buscar algumas referências. Então, por exemplo, eu defini ali que na segunda-feira eu vou postar um cover. Mas eu não quero postar um cover assim como eu tô gravando esse vídeo. Eu quero gravar um cover diferente, eu quero gravar um cover que eu faça algumas edições, aí fica um negócio diferente ali. Posso usar um aplicativo, posso usar uma voz diferente, posso colocar um outro instrumento, não sei. As referências ajudam muito nisso, a você identificar qual vai ser esse diferente que você quer. Muitas vezes você realmente não tá tendo ideia, sua criatividade tá, sei lá, em outro lugar, ou você realmente não sabe possibilidades diferentes de fazer. Então as referências, elas te ajudam a te inspirar, né, e você ver possibilidades legais de conteúdo. Então essa é a hora de você pegar vários artistas que você conhece, pesquisa no YouTube, entra no Pinterest, entra no Instagram, entra no Twitter, vai em todas as redes sociais e procura covers que são diferentes, que são gravados de uma forma, num lugar bonito, ou a edição é diferente, pra você identificar uma possibilidade de você gravar esse conteúdo que não seja mais do mesmo. Bom, então você fez essas 2 lições de casa, fez seu cronograma, já tem mais ou menos uma referência de como mais ou menos você quer os seus vídeos. Então, vamos criar o roteiro. Bom, então quais informações você deve colocar nesse roteiro? A primeira informação é a data, muito importante isso parece idiota, mas coloque a data que você vai gravar esse vídeo. Por quê? Pra você primeiro se organizar. Então, se você vai gravar só um vídeo, tudo bem, você vai ter qualquer dia da semana pra gravar. Mas quando você tem mais de um, você precisa se organizar pra que ele não ser mais um conteúdo que você pensou, perdeu tempo não, né? Investiu o seu tempo pra divulgar sua música e aí no final você não fez porque você não se organizou e aí no final você não fez vídeo nenhum e você vai continuar postando tudo igual como você sempre posta. Então, isso é principalmente pra você que vai gravar mais de um vídeo. Então, coloque primeiro a data que você vai gravar esse vídeo. Depois você coloca a descrição do que vai rolar nesse vídeo. Então, a descrição é basicamente um resumo geral ali do que você vai fazer. Você não vai colocar detalhes. Então, você vai colocar ali, eu vou fazer um cover, ele vai ser gravado na minha varanda. Eu preciso que o principal foco desse cover seja daqui pra cima, porque eu vou estar com uma blusa diferente, eu não quero que apareça embaixo. Eu vou gravar até tal parte da música e é isso. Sem muito detalhe. Eu falei sem muito detalhe e dei vários detalhes, né, no exemplo, mas tudo bem. Mas basicamente pra qualquer pessoa que pega aquele roteiro vai entender qual é a ideia do vídeo. Então é a ideia principal do vídeo que você tem que colocar ali na descrição. Bom, depois disso você decide a sua roupa, sim. Decide a sua roupa. Você coloca lá, vou usar tal roupa. Por quê? Porque no dia que você for gravar, tem grandes chances de você se estressar porque você não sabe que roupa usar. Ou você gravar o vídeo e aí você depois vê que não ficou legal. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, você tá com uma camisa branca e o fundo é branco, e aí não tem aquele destaque, não dá pra ver tanto, não fica tão destacado. Então são erros que a gente evita cometer, e a gente já pensa antes, já tá tudo feito, é só realmente pegar a câmera e gravar. Bom, depois você decide o formato que você vai gravar. Então, eu vou dar um exemplo, eu vou gravar um cover, mas eu vou postar esse cover no YouTube. Então ele precisa ser 100% horizontal. Ele não pode ser vertical, porque senão não vai ficar legal pra subir lá no YouTube. Então, pra não esquecer isso, que é um dos principais erros dos artistas, é gravar no formato errado. Eu já tenho ali o formato que eu tenho que gravar, e aí eu gravo certo e também não corro risco de gravar errado e não ter como subir o conteúdo, ou subir e ficar feio, ou ficar estranho. E aí você define a pauta, né? A pauta é basicamente o que você vai fazer e falar. Então eu vou definir ali que durante todo o vídeo eu vou falar no início tal coisa,
E no final também, vou fazer o meu CTA, né, que é o Call to Action. Eu vou chamar o usuário para ação. Então eu vou falar ali no final para a pessoa curtir o vídeo, compartilhar, comentar, enfim. É basicamente você define tudo que você vai falar. E além disso também você define algumas coisas que você for fazer. Então eu defini ali que no meu cover vai ter um momento da música que eu vou trocar de blusa. Eu vou fazer um efeito lá na edição, eu vou trocar de blusa. Então você pode definir ali também pra você ter mais ou menos uma linha do tempo, do que você tem que fazer em cada momento, o que vem antes e o que vem depois. E por último, se você usou alguma referência, se você vai usar alguma referência para aquele conteúdo, deixa esse link salvo, coloca nesse roteiro, para quando você for editar ou quando você for gravar, se você tiver alguma dúvida, né, você tem ali um material que já foi feito e postado e editado para você dar uma olhadinha e tirar essa dúvida que você tá. Bom, gente, então recapitulando, o que precisa ter nesse roteiro? A data que você vai gravar esse conteúdo, a descrição, então, qual que vai ser a ideia do post no geral, o que vai ser ele. O terceiro é a roupa que você vai usar. O quarto é o formato do vídeo, se ele vai ser vertical ou horizontal. O quinto é a pauta, né? Então, o que você vai falar durante o vídeo e qual que é a sequência das ações. E, por último, a referência que você está usando para produzir esse conteúdo. Com esse direcionamento, além de ser uma forma de você melhorar o engajamento do seu vídeo, você se organiza e gravar esses conteúdos se torna uma coisa mais fácil, porque quando você for gravar, você não vai ter que pensar tanto, né? Você vai mais realmente executar da sua melhor forma, mas a parte de pensar já vai estar tudo ali, já vai estar tudo escrito e definido. Então, se torna uma coisa mais prazerosa pro artista, né? Porque realmente, às vezes, pro artista é a parte chata de ter que ficar pensando. Ele só quer realmente fazer, lançar e ver que aquele conteúdo tá sendo engajado. Um cuidado que você deve ter é de você gravar alguns dias antes dessa postagem, né? Porque a maioria dos vídeos depende de edição, e aí, às vezes, você não sabe editar, você ainda não tem tanta familiaridade. E aí, às vezes, acaba passando aquela postagem e, às vezes, não faz sentido postar em outra data. Então, aí você se dedicou a produzir, a pensar naquele conteúdo e aí, no final, você não postou. Então, pra isso não, essa surpresa ruim não acontecer, coloquem uma data que seja uns 3 ou 4 dias, pelo menos, da postagem desse conteúdo. E uma dica de aplicativo, né, que é o aplicativo que eu uso para editar os meus vídeos, é o InShot. Eu acho que eu já falei sobre ele em outro vídeo, mas ele é um aplicativo muito bom porque ele é gratuito. Você consegue fazer corte de vídeo, colocar filtro, colocar algumas transições, colocar texto em cima. Então, para pessoas como eu, que não sei editar tanto, que não sei editar um vídeo no computador e não tenho como comprar um software caríssimo, esse aplicativo ele super me salva. Então, se vocês forem baixar, deem uma olhada em tutoriais no YouTube para aprender alguns macetes, como, por exemplo, colocar música, porque tem uma forma ali de você colocar, não é uma forma fácil. Tive que ir até os tutoriais para descobrir. E também fuçando. Aquele negócio, você tem que ir mexendo para você se familiarizar com aquele aplicativo, qualquer outra coisa, pra se tornar uma coisa normal pra você, e aí você vai aprendendo várias coisas legais e consegue fazer mais conteúdos legais e editar os seus vídeos. Bom, gente, então é isso. Marquem os seus amigos músicos aqui nos comentários, curtam esse vídeo, salvem, compartilhem pras pessoas e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.